Olá pessoal, vamos começar mais uma aula do ABAP Fox. Com vocês nessa aula, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos montar uma calculadora. E quando a gente fala de montar uma calculadora, o pessoal já vem direto na questão do módulo pool. No nosso caso, para a gente explorar bem a questão dos botões e de todos esses elementos de tela, a gente vai fazer isso do report, sem tela. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro vamos dar uma navegadinha no que eu proponho para vocês aqui. Ó. A gente tem uma tab strip, certo? Uma aba simples, uma com calculadora científica e um histórico de cálculo. Então, se a gente fizer aqui um cálculo igual, a gente vai ter o resultado e ele vai vir aqui para o histórico de cálculo, certo? 45 dividido por calcular, ele já vem para cá. Nós temos também a calculadora científica e aqui um botão de reiniciar os dados, tanto daqui como daqui também. Certo? E esse programa aqui, esse aqui é só um programa que eu fiz de teste aqui para não travar no meio do desenvolvimento. Ele é inteiro report, ou seja, a gente não chega a criar uma tela. Quando a gente chegar em módulo pool, que é o próximo módulo, isso vai ficar bem claro. E a gente vai explorar bastante todos esses atributos aqui, porque quando a gente tem uma tela, a gente já começa a utilizar aquela ferramenta chamada Screen Painter. O Screen Painter já fica a coisa bem visual de drag and drop. Você pega o elemento, arrasta na tela e já constrói. Dessa forma aqui, a gente está construindo ele direto no código. E existem vantagens quando a gente faz dessa forma. Qual que é a principal vantagem? E isso acontece muito quando, por exemplo, a gente tem que fazer um programa. Nesse caso, para a gente copiar esse programa, é só copiar o código que está aqui dentro. E ele vai funcionar em qualquer lugar. Quando a gente já começa a colocar telas e tal, a gente vai ter que, para copiar, por exemplo, um programa, a gente já precisa entrar em cada include, entrar na tela, fazer download da tela e dar um trabalho muito grande. E muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente consiga transportar com determinada velocidade. Além de outras questões que acabam acontecendo no dia a dia, às vezes a gente precisa atualizar alguma coisa, precisa fazer um programinha rápido, só que não pode fazer um programinha com tela, porque muitas vezes a gente só tem a opção de colocar um código. E isso aqui ele faz bem esse papel. E é uma coisa que tem que aprender, certo? Tem muita coisa aqui que muito ABAP aí pleno não consegue fazer porque nunca precisou fazer. E quando precisar fazer vai acabar pesquisando, mas é algo que já coloca você como diferencial. Aprender a fazer uma tela bacana. Se você mostrar essa tela aqui para qualquer um, o pessoal seguramente vai falar que é um módulo pool, certo? Então, vamos lá, vamos começar a fazer a calculadora. Vamos colocar ABAP Fox. Então, vamos colocar YABAP Fox. Vamos colocar tudo, né? Calculadora. E o seu ID. Legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é a tela. Como é que a gente vai fazer a tela? Aqui a gente já vai aprender algumas questões um pouquinho mais elaboradas. Como é que seria? Quando a gente começa a tratar tela e esse tipo de controle, ele tem alguns comandos um pouco diferentes. Então, para criar uma table, uma tab strip, no caso, nós utilizamos esse comando aqui, ó, begin of tabbed block. Então vamos lá. Vou colocar aqui, criando tab
strips. Select on screen. Tab strip for 15 lines. Legal. Isso aqui é a criação da nossa tab strip. Deixa eu executar para ver se ele, ó. Quando a gente executa, ele vai dar um dump porque ele vai procurar as telas da tab strip. O que são as telas da tab strip? Aqui, ó. Cada aba dessa chama internamente aqui uma tela. E se a gente não criar essas telas, quando ele chamar, e ele vai chamar sempre a primeira aba aqui, ele vai tentar chamar uma tela que não existe, que ele nem sabe que existe, e vai dar este dump. Então, a gente precisa aqui criar a referência destas telas. Então, vamos lá. Select on screen. Tab. Esse aqui é o tamanho da aba. Tab 1. Esse aqui é o nome da aba. E user command. Tab 1. Default. Screen. Então, o que a gente escreveu aqui, ó? Select screen, porque é o comando de tela. Tab, já estamos nos referenciando a uma aba de tamanho 20. Esse tamanho aqui é o tamanho da descrição dele. Esse aqui é o nome dela. Este aqui é o comando quando a gente clicar em cima dessa aba. E tela default 101. Nós vamos fazer isso para as outras duas telas. Marquei aqui, Ctrl D, 2 vezes. Tab 2, Tab 3. Tab 2, Tab 3. Legal. Mas se a gente fizer isso aqui e executar, ainda vai dar dump. Por quê? Porque ele vai tentar chamar a primeira tela. E essa tela aqui, 0101, não existe. Então a gente precisa criar essas telas. Vamos lá. Aqui. Vou até colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Legal. Então, a gente está criando uma tela. Begin off screen. Aqui nós damos um número para ela e colocamos as subscreen. O que é exatamente isso? Quando a gente está trabalhando com tab strip, para cada aba a gente precisa colocar o que seria essa subscreen. Seria o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente abre, executa um programa report, se a gente vem aqui em System Status, quando a gente vem em System Status, que é uma opção que existe em todas as telas que você abre dentro do SAP, ele vai te dar uma telazinha aqui com vários dados. Então, cliente, usuário, a linguagem, ó, quando você logou, tá, algumas informações. E aqui a informação do programa que você está executando. Aqui é o componente, que seria a versão do SAP que a gente está executando. E aqui, ó, transação, o nome do programa. Olha aqui, screen number, 1000. Essa tela é uma tela gerada automaticamente quando a gente executa o report. E quando a gente executa um report, essa tela aqui é o que a gente chama de tela normal. É uma tela que é exibida, que é chamada.
Essa tela aqui, que é um pop-up, tá vendo? Que eu estou mexendo aqui, ela é chamada de tela modal. Que você consegue ter esse destacamento aqui. E tem aqui Screen Number quando tem Subscreen. O que são essas subscreens? Subscreens é um tipo de tela que ela funciona como... É uma tela que ela pode ser colocada como se fosse uma lâmpada em um soquete. Então, isto aqui seria o soquete e a lâmpada, seria a subscreen. Para que isso? Para isso funcionar como se fosse uma variável de tela. Então, no mesmo lugar, a gente pode chamar N telas. Só que essas telas que vão ser chamadas, a gente tem que colocar o tipo delas, tipo subscreen. Então, em um mesmo lugar, a gente consegue ficar trocando de telas. Isso dá uma versatilidade muito grande para o programa. E na tab strip, ele só entra aqui esse tipo de tela, que são telas subscreen. A gente não consegue chamar, por exemplo, uma tela normal, que é essa tela que abre aqui quando a gente executa o report. Isso vai ficar bem claro para vocês quando a gente começar a mexer com o módulo pool. Mas essas definições já precisam ficar claras, ou o mais clara possível até o momento. Certo? Então, a gente tem três tipos de tela, que é a tela normal, a tela modal, que é para pop-up, e a tela subscreen, que são telas que o SAP permite que a gente faça essa troca, como se fosse uma variável de telas. E na tab strip você só pode vincular subscreens nela. Legal? Então, ele precisa estar criado aqui como uma tela como subscreen. Esse é o tipo da tela. E aqui dentro a gente coloca qualquer coisa. Vamos criar as outras para não dar dump. E a gente começa já a brincar. Então aqui, vamos colocar esse 2 aqui, que é essa referência aqui desta tela. E 3 aqui. Vamos ativar, rodar. Olha que legal. Ele gerou 3 abinhas. Aqui está sem nome porque nós não colocamos o nome ainda. Aqui ele está exibindo exatamente aquela subscreen que a gente criou no código. Porém, como ele está vazio, ela vai exibir vazio. Se a gente colocar aqui, por exemplo, parameter pcard type sbook card, vamos ativar, executar. Olha que legal. Ele colocou nessa tela o campo que a gente queria. E nas outras não, porque estão vazios, certo? Legal. Então agora que a gente criou a telinha, nós vamos dar nome para ela. E como é que a gente dá nome para essas abinhas aqui, para a gente não ficar perdido no programa? Existe um evento que se chama Initialization, que é um evento que acontece antes dele carregar os elementos de tela. Então a gente vai pegar esses carinhas aqui, que são os nomes da aba. Vamos colocar aqui um perform. Vamos encapsular esses carinhas aqui, ó. Vamos colocar no programa normal, não deixar ele criar um include. A gente não vai se preocupar em traduzir os textos hardcodes aqui, porque é apenas um programa de exercício que não tem especificação, nada. Legal? Olha que bacana. Então, quando ele deu initialization, ele carregou esses nomes e depois exibiu a tela. Legal? Agora o que a gente vai fazer é criar os botões. Só que como é que a gente faz essa questão de criar botão? É desta forma. Ops.
Ele colocou no blocozinho. O que a gente vai fazer é... Para a gente criar elementos que estejam alinhados, por exemplo, se a gente fizer aqui, ó, perform. Ops, que perform. Parameters, pcarid, type, sbook, carid, pconid, type, conid, ativarmos. Percebam que ele é criado um embaixo do outro. Mas se eu quisesse, por exemplo, criar ele um do lado do outro, aqui é possível utilizando este comando. Select begin of line. Ou seja, o programa já vai se preparar para criar isso aqui em linha. Se eu colocar assim, olha que loucura. Ele cria os elementos um alinhado do outro. Porém, ele esconde a descrição. Quando a gente está usando linha, a gente precisa colocar exatamente essa descrição em contexto. Como é que a gente faz? Vamos aqui, só dar uma copiadinha aqui. Select your screen, comentário. Então, a gente vai colocar um comentário. Neste caso, vamos apagar esse cara, não, colocar aqui. Aqui é só um exemplo, depois a gente faz o certinho. Então a gente tem um comentário e um campo. Vamos colocar outro comentário e outro campo, certo? Para cada comentário vai ter um nome. Vou colocar comentário 1, comentário 2. O que acontece? Quando a gente faz alguns elementos em linha, nós precisamos respeitar o tamanho deles e a posição. Olha esse comando aqui. Select on screen, comentário, começando na linha na posição 10, com o tamanho 10. E depois vem o campo valor de tamanho 30. O próximo elemento não pode começar no mesmo lugar que começou o primeiro comentário. Se a gente ativar, ele já vai dar um erro aqui, ó. Ah não, pvalue, vamos colocar um outro campo. Se a gente tentar ativar, ele já vai dar um erro de geração de tela. Por quê? Porque está encavalando os elementos. Então, antes de finalizar os elementos aqui, eu já comecei outro em cima. Então, ele vai dar problema. E a lógica é mais ou menos assim. Se eu comecei em 10 e tenho tamanho 10, então, já comecei aqui 10, com 10 já está na 20. Mais elementos de 30, ele teria que ir para começar em 50, talvez. Vamos ver. 50 não foi, vamos colocar um pouquinho mais. 51. Aqui. Então, por quê? Porque tem um comentário aqui começando em 10, mais um campo de 30, mais um comentário de 10 e um campo de 30. Só que este campo aqui, para ele ter um nome, ele também precisa ser inicializado. Olha que legal. Então a gente aprende a colocar os campos exatamente da forma que a gente quer. No nosso caso aqui, o que ele vai fazer? Ele abre com um bloco e coloca o campo de valor, pvalue. Vou pegar aqui. Então eu deixo todos esses carinhas aqui.
Então, olha, ele inicializou uma linha, escreveu um comentário começando em 10, do tamanho 10, o nome do comentário é valor. Aqui a gente pode colocar for field p value. Esse for field ele vai criar aquela, se eu não me engano, ele vai criar aquela linha, quer ver? Tá vendo aqui? Qual que é essa diferença desse comando for field? Se eu não colocar for field, aqui tem um comentário e aqui tem um campo. Se eu quiser que este comentário fique ligado de alguma forma com este campo, isso aqui é uma repercussão que só... A única diferença é essa linhazinha para mostrar que essa descrição refere-se ao campo. A gente coloca isso aqui, ó. Comentário tal para este campo. Ou seja, este aqui, ó. Este. Então, para este campo aqui, que tem 30 caracteres do tipo C, ele vai estar vinculado com este carinha. E depois, o próximo comentário e o próximo campo. Ó, percebam que o comentário está começando em 52. Porque 10 com 10, 20, mais 30, 50. Ele botou um pouquinho mais para cá, para não ficar pegando aquela sobreposição de objetos. Então, o nome do comentário é result. E o nome do campo é pResult, que vai ficar o resultado da calculadora. Então, vamos pegar o value e o result, vamos colocar aqui na inicialização dele. Value. Este value aqui, acho que na verdade ele quer dizer, vou colocar expressão. Expressão. Que seria a expressão matemática, né? Expressão. Vamos ativar, vamos ver qual é o erro. Ixi, expressão, ó, a expressão é maior que 8 caracteres, não pode. Legal. Então, a expressão aritmética, né? E o resultado. Percebam que a expressão ele tem esta linha aqui, ligando o comentário ao campo. E aqui não tem esta linha. Por quê? Porque este comentário não tem aquele parâmetro for field. É uma coisa meio besta assim, mas for field, ele vai criar essa ligação, certo? E este botãozinho fofo aqui foi criado por este comando, selection screen também, push button, começa em 75, tá vendo? Respeitando, ó, 52 com 10 dá 62, com 4 mais decimal, quase 70. Aí ele botou um pouquinho para o lado, 75, tamanho de 10. Então, push button, começando em 75, tamanho 10, nome do elemento. Aqui poderia ser but calc, acho que fica mais claro. Botão de cálculo, user command, calc. O que é esse user command? É o comando que a gente vai mandar para o sistema para saber que o botão foi apertado. Porque dentro do nosso relatório, do nosso report, a gente precisa pegar de alguma forma, o evento que o cara fez na tela. Então, se ele apertou um Enter ou se ele clicou em algum botão, como é que a gente vai saber o que o usuário fez? Sempre por esse comando aqui, ó, user command, que é o comando do usuário na tela. E a gente vai ligar o botão, o evento do botão, que quando esse botão for apertado, ele vai mandar para o sistema este evento, com o nome calc. Certo? Da mesma forma que esta tabela aqui, quando a gente clicar na aba, ele vai mandar este comando e este, dependendo da aba que ele mandar. Então, como é que isso funciona?
Vamos pegar primeiro o nome do botão e vamos colocar um texto nele. Calcular. Vamos dar um F8. Aqui. Se a gente colocar um ícone aqui, quer ver, ó, arroba, 33 arroba. Nossa, esse ícone é horrível. Vamos dar uma olhada na tabela de ícone. Barra OS16, ícone. Vamos pegar um ícone fofo aqui. Vamos procurar calcular. Calculate. Esse aqui é legal. A gente marca aqui, dá um Ctrl C. Dá um Ctrl V aqui. Só que, se vocês perceberem, ele começou a cortar aqui. Deixa eu ver, colocar mais perto. Cálculo. Ou seja, nós precisamos colocar um pouquinho mais do tamanho desse botão. Vamos colocar 12. Calcular. Olha que legal. Ficou um ícone. Calcular. Bacana. E olha que legal a questão do user command. Se eu der um /h aqui e clicar no botão, /h e clico no botão, nada acontece. Tá vendo que legal? Por que nada acontece? Só quando dá um back, ele entra no standard. Nada aconteceu porque nós não colocamos um evento para pegar estes caras. Como é que funcionaria esse evento? Tem um evento que é exatamente este. At selection screen on user command. On user. Vamos colar. Colando. At selection screen. Breakpoint. Vamos fazer diferente. At selection screen. Message. Sai. O com. Display. Like. E. Type. O com. Ops. Então, olha que interessante. Tá vendo aqui embaixo? Olha lá. Mas vamos dar uma debugada. Olha onde ele parou. Então, a gente colocou o sistema para ficar escutando, digamos assim, os eventos que estão na tela. E tá vendo essa variável de sistema, SciOcon? Nós vamos usar muito essa variável. O que é o SciOcon? SciOcon é a variável de eventos. Então, quando a gente atua sobre a tela, o sistema coloca o ID do evento dentro dessa variável de sistema. E com isso a gente consegue tratar o que a gente está colocando na tela. Então, quando eu cliquei no botão, ele mandou para essa variável essa string calc, que é a mesma string que a gente colocou aqui. Calc. Isso aqui é um pouco diferente porque, assim, como a gente está passando string, a gente deveria colocar entre aspas, simples. Mas, quando a gente está escrevendo tela, o compilador funciona desta maneira mostrada aqui. Legal? Bacana. Então vamos lá. Então a gente tem esse cabeçalho aqui que vai mostrar tanto a expressão como o resultado. Vamos voltar aqui. Só que a gente pode colocar ela dentro de um frame. Vamos colocar selection screen begin of block b1 with. A gente não precisa colocar esse final aqui, with title, ele fica só o frame. Mas a gente acaba colocando porque ele fica bonitinho.
Certo, ativando. Olha que legal. Não apareceu o título porque nós não colocamos valores nele. Ativamos. Olha que legal. Então a telinha já começa a ficar bem bonitinha. Certo? Esses campos aqui, ó. Nós não poderíamos preenchê-los, ou seja, o usuário não poderia preencher estes campos aqui. Então, eles precisariam estar inativos para input. Então, aqui vem uma coisa nova também. Como é que a gente diz para o compilador que a gente quer que estes campos fiquem com a opção de input desativado? Dessa forma. Para isso, existe um outro evento de tela que trata exatamente as questões de tela. Então, quando o compilador já montou a tela, mas ainda não mostrou ela, existe um evento que para neste ponto para a gente tratar se o botão vai ficar inativo ou não, se o campo vai aparecer como password ou não. Então, como é que a gente faria aqui? Desta forma. Existe um evento que chama addSelectionScreenOutput, ou seja, quando ele estiver preparado para mostrar a tela, só que ainda em um momento que ele não mostrou. Vamos colocar aqui perform. Output. Então, manuseando a saída da tela. Vamos colocar no programa básico. E aqui muda bastante de tudo que a gente já viu até agora. Como é que a gente faz isso? O ABAP tem um comando que é o seguinte. Na verdade, ele é um loop. Loop at screen. Loop. Este comando ele é um pouco diferente do que a gente já viu. Por quê? Porque ele vai misturar um loop dentro de uma estrutura que a gente não consegue fazer referência. Se a gente dá um duplo clique aqui, ele não vai para lugar nenhum. Mas existe uma estrutura já instanciada no sistema, que a gente não precisa, no caso, instanciar, nem criar, nem declarar nada. O próprio compilador vai criar esta variável da mesma forma que ele criou a variável de sistema. E ele vai passar... isso aqui não funciona com loop, como o loop que a gente já está acostumado. Isso aqui é realmente um comando à parte. O que ele vai fazer? Ele vai dar loop em cada elemento que existe na tela. Então, olha que legal. Vamos ativar, colocar uma ponto de parada aqui e executar. Então, quando eu executei, antes de exibir a primeira tela, ele parou aqui para a gente. E acredite ou não, esse screen aqui, ele é uma estrutura que está declarada automaticamente no compilador. E o que tem nessa estrutura? Tem todos os parâmetros que o objeto pode ter. Então, tem o nome do objeto, o grupo do objeto, que é um parâmetro é um agrupador digamos, quando a gente quer, por exemplo, que um grupo de botões fique ativo ou não, ou um grupo de campos fique ativo, a gente dá a mesma denominação do grupo para ele. E isso a gente consegue simplificar um pouco a lógica, agrupando elementos. E tem algumas outras coisas. O required é se ele é obrigatório. Input, se a gente consegue imputar dados neles. Intensificado, se ele é invisível, o tamanho e algumas outras questões. Certo? Então, quando a gente está dando esse loop at screen, ele vai passar por cada elemento da tela. Vamos ver, screen name. Então, o primeiro elemento da tela é esse aí. Depois ele passa para um outro elemento estranhíssimo. Ó, tab 1 a gente já sabe qual que é a primeira aba da nossa table control. Vai passar pela segunda aba, pela terceira. E começou de novo aqui. Express. Tá vendo? Ele está passando por telas que estão ativas.
A primeira tela ativa, no caso, é a Tab Strip. E dentro da Tab Strip tem a Subscreen, que é essa primeira que está ativa aqui. Express, Pvalue, Result, P-Result, botão de cálculo e saiu. Então, o que ele fez? Ele parou na aba, nas 3 abas. Ele parou em alguns outros campos que são gerados dinamicamente também no compilador, que a gente não precisa se preocupar agora. E ele viu as 3 abas e depois passou pela tela da subscreen que está assinada aqui a table control, a table strip. Então, toda vez que a gente coloca elementos na tela, a gente consegue pegar estes elementos com este comando aqui, loop at screen. Quer ver o que a gente pode fazer? If screen, tá vendo? A gente vai tratar essa screen aqui como uma estrutura já declarada no sistema. Isso aí foge um pouco de tudo que a gente viu. Mas é uma questão essa é uma questão de decorar como o compilador funciona. Não tem muito o que entender. Porque o compilador está esperando esse comando. E esse comando faz isso. Então, se a gente quer tratar a tela, a gente faz dessa forma. Então, se ele passar nessa tab 2 aqui, a gente vai fazer o seguinte. Screen invisible igual a 1. And if. Só que se a gente fizer só isso, ele vai alterar a estrutura, mas não vai efetivamente mudar a tela. Para que ele efetivamente mude a tela, nós precisamos colocar modify screen. Ele tem que ser dentro do loop, porque senão ele vai modificar o último registro. Então, ele colocou no loop porque realmente funciona de uma forma parecida, mas ele foge um pouco nos termos de conceito. Então, loop at screen e modify screen, isso aqui é tudo novo. Essa é a estrutura pré-declarada. Vamos executar. Tá vendo? Cadê a segunda aba que estava aqui? O gato comeu. E quem é o gato? Este cara aqui, ó. Um gatão aqui, ó. Um gato fofo. Então, dessa forma, a gente tem a possibilidade de tratar qualquer elemento da tela e fazer com que eles respondam da forma como a gente quer. E para que a gente vai usar isso? Porque nós queremos que os 2 primeiros campos fiquem sem a opção de input. Então, vamos lá. Nós temos o campo pvalue e presult. Então, vamos colocar um case aqui. Vamos ver se funciona. Ele vai passar aqui. Então, quando o case for um desses carinhas, percebam que ele cai 2 vezes aqui para cada bloco, né? Pvalue. Screen input é 1, ou seja, o input está ativado, 0. Modify screen. E a mesma coisa para o outro. Olha que legal. Bacana. Então já estamos mexendo com a tela em si. O que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos criar o botão. Ou na verdade os botões, né? Estes botões aqui. Então a gente vai criar um outro bloco. E vamos colocar os botões desta forma fofinha aqui. Vamos lá. A gente começa a se perder na tela, mas vamos colocar talvez para bloco do resultado. Bloco dos botões de números. Legal?
42 minutos já. Alô, alô. Este bloco aqui, quando a gente coloca, geralmente a gente põe B1, B2, a gente pode colocar outros nomes, por exemplo, B-num. A gente acaba colocando B porque fica mais simples, mas ele aceita outros valores. Beleza, deixa eu dar o nome para esse bloco. Números. E agora vamos colocar os botões. Se vocês perceberam aqui, a gente tem elementos em linha. Então a gente vai precisar de criar uma linha, fechar ela, criar outra, fechar ela, criar outra, fechar ela e mais uma aqui embaixo. Então como é que a gente faz? Selection. End of line. Vamos criar botõezinhos. Push. Qual que vai ser o nome que a gente vai dar para esses botões? N, não pode ser N. Vamos lá. Ele vai começar de qual tamanho? Deixa eu só copiar aqui. Vou começar de... Então, vou começar 31. Vai ter o tamanho de 5. Vamos colocar N1 porque ele é o número 1. Certo? User screen user command N1. Vamos ver como é que ficou. Ativei. Tran. E vamos fazer isso para dois botões. N2, N3. Aqui a distância ele vai ter que caminhar para o lado. Então 31 com 5 dá 36. Vamos colocar 37 aqui. 37 com 5, 42, 43. Tran. Bacana, hein? Na verdade ele ficou muito pra cá. Talvez pudesse ficar mais aqui, ó. Vamos colocar 21. Olha, acertei. Então, vamos tirar 10 de cada um. Ficou bonito, né? Vamos colocar ele mais pro meio. 26. Então a gente colocou 5. 32. Colocamos mais 5. Tá. 8. Aí, ficou no meio. Então é uma questão assim mesmo, de você coloca no código e dá um resultado na tela para ver essa modificação. Então criamos 3 linhas aqui, quer dizer, 3 elementos em linha. E aqui é só a gente replicar. Então repliquei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E essa terceira aqui, ele tem um botão solitário, que vai ficar com a medida só do meio. Então vamos colocar o botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e botão 0. Ó, eu vou dar um com Alt apertado, vou selecionar toda esta coluna, Ctrl C, Alt apertado, coluna, Ctrl V. Pram. Vamos ativar, executar. Olha que bacana. Isso aqui dá para fazer, por exemplo, algum joguinho.
A gente faz um tabuleiro assim, clica, ele pega o user command, nos sai o com, e sei lá, coloca um ícone, apaga, ou faz um jogo da velha, alguma coisa bem bacaninha. Agora vamos colocar nome nesses viadinhos aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Então, essa é uma forma aqui que a gente coloca. Ela não é uma forma muito legal, né? N. A gente pode fazer de uma outra forma, quer ver? Como é que a gente faz? Vamos utilizar a macro. A gente podia fazer com perform, certo? Tentando fazer essa atualização para ficar uma forma mais bonita, mas vamos utilizar a macro. A macro ela fica mais legal. Define. Colocar. Deixa eu ver qual é o nome que eu coloco. Vou colocar um nome sem significado nenhum, que é mais fácil. Fluffy Cat. E o que o Fluffy Cat faz? Ele pega o parâmetro 1 e coloca o parâmetro 2. Caraca, que é isso? É o seguinte. A gente pega aqui e coloca Fluffy Cat, 2 pontos, porque vai ser um comando em cadeia, encadeado. Tá vendo? A gente coloca tab 1 e o texto. Olha que legal. Deixa eu comentar aqui. Deixa eu matar esse cara. Vamos ver se vai aparecer a tab 1. Apareceu. Vou colocar vírgula aqui e continuar. Deixa eu comentar. Copiar. Ai, caraca. Vai ficar bem mais elegante. Então a gente passou aqui pro Fluffy Cat. E aqui a gente coloca um. Ah, olha que legal. Vou pegar só essa coluninha aqui. E... Então quando a gente passar por aqui, este comando ele não é debugável. A gente não consegue entrar neste evento, ele não chega a encapsular. Digamos nesse evento aqui, nesse perform maluco aqui, que a gente chama de macro. Ou por define mesmo, que é o nome do comando. A gente não consegue ver isso acontecendo, ele vai passando e vai alterando. Então, olha que legal. Uma forma bem elegante de construir o código. Bacana. O que mais falta? Ah, falta o bloco de operações. Vamos colocar o bloco de operações. Então aqui é o bloco dos botões com número. Bloco 2.
Vamos colocar o bloco de operações, que é a mesma coisa. Tem uma grande vantagem de você forçar a escrever todo o código do que ficar copiando. Porque como o código está aqui, você poderia copiar direto. Mas ressalto que vale muito a pena você digitar praticamente todas as vezes para guardar realmente a sintaxe do código. Bom, ele vai ter 4 botões. Então, vamos colocar aqui. Como é que coloca o botão? Select Screen Push Button. Vou colocar um tamanho aqui que eu não sei exatamente o posicionamento dele. Op mais. Op 1. Op 1. Vamos colocar o título do frame. Vamos criar o texto 3. Ativei, saí, ativar aqui. Ixi. Escrevi o title. Botões. Vou colocar um pouquinho para cá. Se ele ficasse juntinho, fica mais bonitinho, né? Vamos lá. Vou fazer ele começar primeiro por 10. Opa, não. 20. 25. Deixa eu
pra gente ver. 25 não, 22. 21. Eu podia ver o nome o tamanho do campo aqui, né? Ele começa com 10 e vai 10, então ele vai até, teoricamente, 20. Vinte com 5. 16. Então, acabei perdendo 10 minutinhos do vídeo. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz, para vocês continuarem, legal? Então, o que eu fiz aqui foi dar o espaçamento desses botões aqui, de uma forma que fique mais, que dê uma aparência melhor. Coloquei os textos nele, certo? Este botão aqui, ele está no bloco B3, blocos de operações. Dei esse espaçamento aqui, começando dessa forma. Legal? E depois coloquei os valores dele, utilizando a nossa macro, nosso fluffcat aqui. Certo? E o que mais que eu fiz? Vamos executar aqui. Percebam que eu tenho esta aba normal e tenho a aba de o que sugeriria a calculadora científica. Então percebam que os objetos são idênticos, tirando essa parte complementar que aparece aqui. Então, para que nós consigamos fazer isso aqui sem duplicar os objetos, sem criar de novo este bloco 1, bloco 2, bloco 3, esses botões, existe um comando que a gente consegue reaproveitar os elementos de tela em um selection screen para outro. Isso facilita muito a qualidade da programação. Deixa eu ver se está gravando aqui. Como é que a gente faz isso? Então, aquela segunda aba, se a gente olhar aqui na declaração da table strip, nós temos a primeira aba que cai na tela, na subscreen 0101. E temos a segunda que cai na 0102. Então, nós temos a tela 101 e temos a tela 102. Para a gente reaproveitar todos os objetos, todos os elementos que já estão em um bloco que já foi construído, a gente coloca esse comando aqui, ó. Selection Screen include blocks B1, includes block B2 e B3. Ele vai pegar aquele bloco e incluir nesta tela. Assim a gente consegue usar todos os elementos ali sem ter que recriar e colocar outras variáveis. Isso aqui simplifica muito. E eu coloquei o bloco de operações complementares. Certo? Inicializei o bloco B4, abri a linha, coloquei os 4 botões e nomeei os 4 botões, que são esses caras aqui, ó. Tangente, cosseno, seno e elevado, que seria elevado a uma potência. Certo? Fazendo isso, ele reutiliza os objetos do bloco B1, B2 e B3 e complementa com esse B4 aqui. Legal? Agora a gente vai tratar a parte de User Command, ou seja, os eventos que vão acontecer quando cada botão tiver sido pressionado. Legal? Bom, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos tratar os comandos de cada botão, certo? Cada botão tem um comando tem cada botão. Logo, vamos apertar todos, apertar todos, apertar todos. Legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Quando a gente apertar aqui, tem que sair o botão aqui, ó. Apertou aqui, sai aqui. Apertou aqui, sai aqui. Apertou, apertou, apertou. Entendeu? Então, como fazer isso? Como? Vamos lá.
Aqui exatamente neste evento, a gente tem a tratativa dos cons. Então vamos tirar esse cara aqui e colocar perform handle cons. Vamos criar no próprio programa. E aqui nós vamos colocar um case. Case sai o com when blá blá blue end case. Ou seja, para cada o com que a gente apertar e que ele tem um nome único, unívoco, a gente vai tratar o que está acontecendo com ele. Então, a primeira coisa é a seguinte: qual que é o user command dos botões numéricos? Os botões numéricos são esses aqui e o user command são estes carinhas aqui, certo? Então vamos colocar estes carinhas aqui. Assim, a gente vai ter para cada botão apertado um valor que a gente quer que apareça, certo? Então, vamos declarar aqui, por exemplo, um pool L val type C. Tran. Então eu vou saber que para cada botão apertado, quando o user command for N1, quando for N1 vai aparecer o botão 1, certo? Mas ele ainda não vai aparecer. Ele só vai aparecer quando fizer isso aqui, ó. Vamos testar, ó. Ops. Porque não funcionou. Eu sei porque não funcionou. Quando eu apertei o 1, tá vendo que ficou em maiúsculo aqui? Em uppercase? Tudo que é hardcode, quando for comando ou alguma coisa assim, deve ficar em uppercase. Vocês viram como é que eu fiz aqui? Eu marquei a coluna com Alt apertado e depois dei um Ctrl K. O Ctrl K, ele troca tudo que é maiúsculo para minúsculo e minúsculo para maiúsculo. Legal? Ativei. Deixa eu tirar o breakpoint que eu coloquei aqui. Tran. Olha que legal. Só que se eu quiser colocar 11, não vai, porque eu movi direto. Então como é que a gente faz? Um concatenate. Haha, que legal. Double cheeseburger aqui. Então o que você quer? Um 2? Vai ter 22. Você quer um 0? Vai ter um double 0. Ah, o do 0 não apareceu. Ah, o do 0 eu não coloquei aqui. N0 vai aparecer NX0. Ah, não vai nada. Por quê? Eu aperto 11, ele aparece... Eu aperto 1, ele aparece 11, 2, o double. Porque é o seguinte. Olha que interessante. Esses botões aqui, user command, por exemplo, do botão 1, aqui, ele está no bloco B2, certo? Só que nesta outra tela aqui, eu também estou dando um include block P2 de novo. Então é como se... Isso aqui é uma coisa meio louca. E até parece que é um erro, mas é uma coisa que tem que ser tratada. Quando eu dou o com ali, ele passa por cada tela. E se você reparar, essa tela 102, ela só está ativa efetivamente quando a gente está nessa aba aqui, ó.
mas ele fica doidão e para cada bloco ele bate 2 vezes aqui e fica louco. Então aqui a gente tem 2 formas de resolver isso aqui. Dá para colocar este cara at selection screen on block B2. Aí ele vai passar uma vez só que vai acabar não passando para os outros blocos. Ou a gente coloca uma lógica que se ele passar a segunda vez para o... difícil, hein? A gente vai ter que fazer daquele jeito mesmo. On block B2. Vamos ver se ele faz? Acho que é melhor. Qual bloco que é esse aqui? Os números. Bloco B2. Vixe, não é bloco B2. É que bloco que é? Ah. Um bloco B2. Realmente. Não funcionou para o bloco B2. Vou colocar aqui. Então, ele passou uma vez. Ele passou de novo. Como é que a gente consegue? Que estranho. Esquisita. E lá no enterro, pessoas que eles nem conhecem. Então, aqui tem uma forma mais inteligente de fazer, talvez. Ou talvez menos inteligente. Ou talvez mais burra. De fazer essa verificação para evitar que ele entre aqui 2 vezes. Então, vamos lá. Se eu clicar aqui, ele vai passar uma vez, 2 vezes para cada bloco ali que eu dei aquele include block. E quando ele exibir, ele vai passar 2 vezes aqui antes de exibir a tela. Certo? Isso aqui pode ser uma coisa boa, porque a gente consegue colocar uma variável aqui para ser preenchida com o com, e quando ele passar a segunda vez ele sai fora, e limpar essa variável aqui, que é a última coisa que ele sai. Assim a gente evita que ele passe 2 vezes pelo mesmo o com. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é o que a gente chama de gambiarra da vovó. Gambiarra, né? Em todo lugar tem gambiarra, aqui também tem. Vamos colocar aqui.
Ops. E quando ele entrar aqui, eu dou um. Ou seja, ele vai entrar aqui a primeira vez. Este cara vai estar em branco e ele vai ser diferente ao SileCon. E vai ser preenchido com o SileCon. Na próxima vez, este cara vai ser igual a este. E o check de diferente não vai ser verificado. E ele vai embora. Aí quando ele chegar aqui, ele vai limpar a variável e 1, 2, 3. Tá vendo? A gente fez uma gambiarrinha para ele parar com essa putaria louca aqui de ficar pulando assim, igual um maluco retardado. Gambiarras da vovó. Então, agora a gente já tem o poder, porém, não é exatamente isso que a gente quer. Mentira, assim, não é. Agora a gente vai colocar os operadores. Então aqui são os números. E aqui vamos colocar os operadores. Não esquecer que tem que ser em maiúsculo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltando, então vamos lá. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Opa, vamos pegar tudo, vai. 8. Opa, errei. Então a operação 1 vai ser mais, menos, vezes, dividido. Vamos pegar este, eu não lembro qual que é o... Mais, menos, vezes, dividido. Caramba. Eu senti aterrissando no corpo. Nossa. Quero chorar. Nossa, meu corpo tá cansado. Então aqui a gente vai colocar só as primeiras siglas aqui do que a gente quer. Eu não vou tratar nesse exemplo esses caras aqui, porque a ideia não é exatamente essa para esse programa. Mas daria para fazer uma coisa bem interessante, né? A gente colocaria aqui, clicaria, ele pegaria este cara, encapsularia e ficava tangente de 11. Seria interessante, né? Bom, quem sabe. Se não ficar muito longo o vídeo, a gente faz. Mas vamos fazer primeiro o normal e depois o resto. Então percebe que ele está misturando tudo, né? Eu consigo colocar uma bagunça aqui. A gente tem que tratar a seguinte sequência. Tem que ser número, operador, número. Ele não poderia fazer, por exemplo, número, operador, operador. Isso não faria sentido matemático. Então, vamos fazer dessa forma. Então, beleza. Aqui, o que a gente fez é que ele colocasse os valores aqui. Porém, a gente precisa tratar a sequência nas quais esses operadores vão entrar, para não dar problema. Como é que a gente faz isso? A gente tem que saber o que já tem aqui dentro dessa variável, que é o que tem aqui, ó, pValue. Tem que saber o que tem aqui dentro para permitir que ele coloque na sequência correta. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Dessa forma. If pValue, ou seja, o que tem no valor aqui,
na expressão. Esse aqui é um operador novo que a gente nunca usou isso. Aqui, se a gente colocar o cursor nessa posição e der um F1, ele vai aparecer o help desse comando. Se a gente clicar aqui, ele vai aparecer esses operadores relacionais aqui, operadores de comparação. Se ou contém apenas, se n contém nenhum destes, se a contém qualquer destes, e aqui todos esses operadores. Então ele dá um exemplozinho, certo, de como funciona. E aqui tem vários operadores. Tem operador aqui que eu nunca usei na vida, certo? Mas o operador que a gente quer é esse CA, ou seja, contém N. Então, se contém N, por exemplo, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and contém, olha que loucura, contém N de... Então, se no valor já tem um número e aqui contém esse cara, ele vai fazer. Porém, a gente tem que sempre analisar, porque, por exemplo, se tiver assim, ó, 12 mais 5, 5, e eu passar por aqui, ele vai conter, essa string inteira vai conter algum desses caras, e a gente não vai ter exatamente o que a gente quer. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, tem 1, 1, e eu clicar aqui, eu preciso verificar sempre o último dígito. Porque se eu tiver um mais aqui, e for clicar de novo, eu tenho que verificar se o último dígito anterior representa um dos operadores. Porque eu posso ter algo assim, e se eu clicar aqui, mais, já tem esse mais. Então não é contém N de toda a string, é contém N do último, para eu saber qual dos botões ele pode aceitar aqui nesse campo. Então eu tenho que arranjar um jeito de saber qual que é o último campo, qual que é o último caractere do campo pvalue, certo? Então vamos aqui, L last type C, e vamos colocar mais uma variável L len type I. Então teremos mais duas variáveis. Vamos pegar essa len e vamos colocar L len igual str len. Que diabo é isso aqui? A gente vai pegar qual que é o tamanho da string que está aqui. Então, se tiver 10 caracteres, o len vai ter 10. Então, como é que a gente faria? Para pegar o último caractere, faríamos assim, ó. Pvalue. Então, olha que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos debugar. Coloquei 1. Então, o pvalue não tem nada ainda, está em branco. Então, o len dele vai ser 0. Eu vou dar um subtract no len. Olha a cagada aqui, ó. E vou tentar ler esse cara aqui, começando de 0. Dump. Data offset negative. Então, eu tenho que verificar se aquela variável não pode ser menor que 0. Porque senão, como é que você tem um posicional negativo? Não tem. Certo? Então, if L len maior que 0,
Então, se for menor que zero, é porque provavelmente o p-value está em branco. Então, o que a gente faz? Pega o valor e move para ele. Vamos ver se isso aqui funciona. 1. Len menor que zero, move para ele e vai embora. 2. O p-value é uma string de 1, então o tamanho dele é de 1. Ele vai dar um subtract no zero, e quando vier p-value aqui, aí aqui ficou tudo 1, né? Ficou meio estranho. Então vou reiniciar. Vou colocar 8. Len é 0, tirou 1, ficou menos 1. Então ele só vai mover. Se eu colocar 1 aqui, quanto que é o len dele? 1, porque só tem um valor. Diminuiu 1. E aqui, ó que legal. Eu peguei, começando do zero, o primeiro cara. E o primeiro cara, quer dizer, o último cara, é 8. Então essa é a forma de eu pegar o último valor. Eu pego a variável da string. Aqui eu pego o tamanho menos 1. Só tomando cuidado para ele não ser menor que zero. E pegando um caractere. Então se eu tiver mais um aqui, o len vai ser de 2. Porque o valor que está aparecendo lá é 81. Para eu pegar a última, eu não posso começar do 2, tem que pegar um a menos. Ou seja, o tamanho dele menos 1. E vou pegar o último carinha. Legal? Bacana. Então, se for menor que zero, eu só movo o valor. Se não, aí eu tenho que verificar qual que é o último. Então, se o último valor estiver dentro deste cara aqui, e o valor pressionado estiver também dentro dessa cadeia de caracteres aqui, que não é um operador, eu vou mandar uma mensagem. Não, na verdade... Aqui tudo bem, né? Eu posso ter número e querer acrescentar mais um número. Então, se o último valor, o último caractere for um número, e eu estiver adicionando um número, beleza, é o safe. O último operador for um número e eu quiser adicionar um operador de operação, beleza, é o safe. Se o último operador for um operador de numeração e eu quiser colocar um operador de numeração, ele vai chiar. Legal. Vou colocar um exit aqui para ele sair fora. Então, esses caras aqui, esses dois aqui, ele nunca vai entrar aqui. Então, eu poderia tirar ele, mas tudo bem. 1 menos. Se eu colocar um outro menos, ele vai chiar. Então, eu coloco 2 vezes 3. A gente não vai permitir, ou no caso, a gente não vai nem tratar essa operação múltipla aqui. Porque ela dá um pouco de trabalho para fazer. E também não é o objetivo, né? O objetivo é mostrar como essa tela funciona e como a gente brinca com esse tipo de coisa. Então a gente vai deixar só colocar um operador. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já colocou aqui, 1 vezes... E aqui a gente teria que fazer, calcular. Só que seria legal também, quando a gente colocasse o operador, ele dá um espaço aqui. Para ficar mais bonitinho e mais... Senão fica muito embolado. Então como é que a gente faz? Quando ele for colocar o operador,
pode. Se ele colocar um número, vamos colocar só espaço. Se ele colocar um número e o operador, o próximo caractere for um operador, ele vai fazer a mesma coisa, mas separated space. Vamos debugar. Ó. Tá vendo que legal? Ixi, explodiu. Não tá colocando o próximo. Por quê? Porque provavelmente ele caiu numa condição que não está sendo tratada. Que é o quê? O último é um caractere. É o safe. O último é um caractere que está aqui. E o próximo é um número. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Olha que legal. Menos. Eu posso colocar aqui, ó. Ele vai identificar que o último é um numérico, o próximo é um numérico, e não vai dar o espaço entre o concatenate. Para qualquer outra verificação aqui, ele vai colocar separated by space, ou seja, vai separar por um espaço. Legal? Bacana. Então, além dessas verificações aqui de saio com dos botões, nós vamos colocar também os comandos de calcular. Calc. Ixi. Não tem o perform, vamos criar aqui. Vamos ativar. E vamos tratar tanto esse calculate como esse carinha aqui, ó. Esse botão que a gente colocou no toolbar, ele funciona da seguinte forma. Como a gente colocou ele naquela estrutura, o standard já define um F-code para ele. Um SileCon. Então, se a gente colocar 5 botões, ele vai ser FC01 até FC05. O próprio standard coloca isso. Então, a gente coloca que vai ser o perform refresh. Então, dessa forma, a gente vai dar o refresh nesses campos de valores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular. Como é que a gente vai calcular este carinha? A gente percebe ali que ele colocou uma string com um número, um operador e um número, certo? Como é que a gente faz? Eu vou já mostrar para vocês como é o comando split. Eu criei uma tabelinha aqui, type standard table of char10, com header line. Split p-value at space into table txsplit. O que vai acontecer isso aqui? Deixa eu colocar aqui. Ó, é importante eu colocar esse carinha aqui, porque senão ele vai... Ah não, apesar que está em to table, ele já verificaria. Mas não custa colocar o colchete para dizer que você quer colocar dentro da tabela. Então, o que ele faz? Ele vai pegar tudo que é espaço e vai cortar e dar um split em cada linha aqui. Vamos ver como é que isso funciona? Ops. Deixa eu desmarcar aqui o breakpoint. 1 vezes 2, calcular. Ó. Eu vou dar um split nesse carinha aqui, nessa tabelinha. Ó que legal, ele deu um split por espaço. Então, ficou um número, operador e número. Certo? Então, com isso, a gente consegue posicionar para calcular. Vamos criar aqui L var1 type P. L var2 type P. L não tem um result upper type C. Por que type P? Porque ele pode dar valor de com vírgula. Ou no caso aqui podia ser type N porque a gente não vai colocar com vírgula ali, né? Mas tudo bem. Então aqui ele dá um split com esse carinha.
E vai gerar, se você imputar os dados certos, vai gerar 3 linhas ali. O que a gente vai fazer é o seguinte. Read table. Primeiro vamos dar um clear na estrutura. Index 1, 2, 3. Então, o primeiro é o valor, o segundo é o operador e o terceiro é o terceiro valor. Agora aqui nós vamos pegar pelos operadores. Case L, oper. When mais. Terminando aqui. Mais 15 minutinhos. E vou limpar o valor aqui do campo de expressão. Vamos ver como é que fica. 11 menos 22, calcular, menos 11. E limpei aqui. 33 vezes 66, calcular, tal. Agora, a última coisa que a gente vai fazer é criar o histórico, certo? Como é que a gente vai fazer? Aqui no cálculo, vamos fazer o seguinte. Aqui tem várias formas de fazer. Eu vou fazer de uma forma mais rápida, para não explodir a aula. Case if Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer é o seguinte. Se o comentário 1 estiver vazio, eu vou colocar no primeiro comentário. Se o segundo estiver vazio, no segundo. E assim até o nono. Só que como esse pResult aqui, ele é numérico, eu não consigo usar o comando concatenate, que ele só pode para valores de caracteres. Então eu vou criar uma variável aqui, lResult, c, type char 40. Vou pegar aqui, lResult, c igual a pResult. Vou dar um condense no lResult, porque quando a gente joga valor numérico em campo de valor de caractere, ele joga no canto direito. Aí eu coloco aqui para ele ficar no canto esquerdo e eu
eu vou dar um pre-printer, ele vai quebrar tudo pra mim aqui, ó. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ops, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, se o primeiro estiver vazio, ele põe o primeiro. Se o segundo estiver vazio, e assim por diante. E o comando refresh, ele vai limpar tudo. Clear. E todos os comentários. Então vamos lá. 12, 3, calcular. E, legal. 12 menos 52. A gente pode até colocar a expressão aqui, quer ver? Ó, concatenate. Antes de dar o clear aqui, vamos dar o clear aqui embaixo. Vou colocar o value. Aí ele vai ficar bem legalzinho, porque vai colocar a expressão e o resultado. Tram. Olha que legal. E deu o resultado aqui. Vou colocar separate by space, para ele não ficar tudo grungumilado ali. Aqui a gente vai ter que aumentar, hein? Vou colocar 35 aqui. A gente colocou um comentário muito pequeno, ele não deu pro gasto. Bacana. E se a gente der um refresh aqui, ele vai sumir. Certo? E só vou colocar o nome no bloco aqui de histórico para ficar bonitinho. Histórico. Aqui tem alguns gaps, por exemplo. Eu posso colocar este vezes este, vezes este. Ele vai desconsiderar lá no final do cálculo. Quer dizer, isso aqui está errado. Porque a gente só colocou a lógica para estar preparado só para os primeiros, para uma operação só. E se a gente ficar apertando aqui, ó, ele vai preencher com lixo. Mas o objetivo é chegar até aqui. Legal? E outra coisa, quando eu continuo aqui, como todos estão preenchidos, eu não tenho nenhuma lógica de começar a limpar de cima para baixo, né? Preencher. Mas aí a lógica fica bem complicadinha. Legal? É isso que eu queria passar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver que eu pedi exercício. Então, come isso.
E dá para fazer mais uma coisa bem legal, que é o seguinte. Por exemplo, se a gente quisesse colocar a tabelinha de histórico, em vez de colocar aqui, colocar em um botão aqui. Nós faríamos assim. Aqui, neste bloco aqui, ó, da primeira subscreen, deixa eu ver no final dela. A gente poderia colocar depois da table control. Como é que a gente colocaria? Depois da table control, ele teria que sair de todas as telas, certo? Esse histórico aqui, a gente nem precisa colocar o frame. Porque ele já vai pegar o frame do bloco 5. Então, mas o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente põe aqui, ó. Push. Dez não, colocar 4. Expand, vamos inicializar. Vamos pular uma linhazinha aqui antes de colocar o nosso botão. Vamos colocar uma variável aqui. E no ucom, eu vou só dar um check aqui, para se esse lval não for inicial, para ele não ficar entrando aqui, certo? Então vamos lá, no expand if g expand igual a x, here, expand. Então se essa variável estiver igual a x, ele vai limpar ela, senão ele vai marcar ela. Para que eu quero isso aqui? Que eu vou abrir e fechar esse cara aqui, o histórico. Olha que legal. Mas eu vou fechar e abrir conforme o cara colocar o valor ali. Neste bloco. Este Modify ID aqui, eu estou colocando todos esses caras com o mesmo Modify ID. O
que ele vai atuar como um agrupador de botões. Ou seja, seria como se eu atribuísse para todos esses comentários um nome de grupo. Então, esse aqui vai ser o grupo com, de comunicação, de comentário. Quando eu estiver dando um loop at screen, quer ver, ó? When others, if screen group 1, então, para aqueles caras, ele vai preencher essa variável aqui da tela para eles como se eles fossem esse grupo com aqui. Eu vou alterar esse nome porque vai ficar estranho. Vou colocar Pickles 3 pick. Eu dei apenas um denominador de grupo para esses caras. Então, se o cara for pertencente a esse grupo e igual a space, ou seja, não está expandido, screen invisible igual a 1. Ou seja, se ele for desse grupo e ele não tiver expandido, ele vai para cada elemento de comunicação, desculpa, para cada elemento de comentário, ele vai esconder. Então, para cada elemento desse aqui, ó, ele vai esconder se não tiver com aquela variável preenchida como expandido. Então, vamos lá. Tran, tran. Olha que loucura, cara, que loucura. Então, eu posso fazer assim, ó. Tran, tran. Ou melhor, se eu processar um cálculo e ele for para lá, ou seja, vai ter um cálculo lá, vai ter alguma coisa no histórico. O que eu faço aqui no final do histórico? Eu ponho assim, ó, G expanded igual a X, simulando um pressionamento daquele botão. Então, 1 dividido por 2. Não é louco? Eu posso fechar e abrir. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse exercício vocês precisam refazer porque isso vai dar uma habilidade muito grande. E essa habilidade aqui, de construir assim, é uma coisa que pouca gente tem. Você vai pegar a BAP aí, que tem muito tempo de vida e nunca fez por exemplo, uma tab strip no report sem ser uma lully pool. Então, é um conhecimento de base que vocês estão tendo muito grande. E precisa praticar. O layer repetition desses caras aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos lá. A primeira coisa é criar este carinha aqui. Deixa eu ver. Ah, vocês estão lascados, hein? Medo. Então, vamos fazer o seguinte. Esse layer repetition, aí eu quero fazer de uma forma que vocês não copiem simplesmente o código e taquem aí. Entendeu? Porque senão vocês não vão aprender. Beleza, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fui.